Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é Juízo 100% digital. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o advogado Luiz Fernando Marques Dias. Doutor Luiz, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigado, Fábio. Boa tarde, como vai? Muito bem, e o senhor? Também. Doutor, para começar o nosso bate-papo, recentemente o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução, passou a permitir que todos os tribunais do Brasil possam fazer o juízo 100% digital. Explica para o nosso espectador do que consiste exatamente essa resolução, o que isso muda tanto na justiça brasileira. Bom, a resolução ela é bem clara, né, ao impor que hoje é possível que os tribunais criem resoluções e mecanismos para que tenham um juízo 100% digital. Não é necessariamente que eles sejam obrigados a criar esse juízo 100% digital, mas que eles possam fazê-lo, editar normas, editar resoluções para que isso possa iniciar um processo de digitalização. Doutor, o senhor acabou de dizer que não é obrigatório. Então quer dizer que, de repente, as partes envolvidas ali podem recusar e dizer que querem um juízo da forma tradicional, é isso? Sim, na verdade, nem os tribunais precisam criar, tá? É uma opção de cada tribunal criar esse juízo digital, e nem as partes são obrigadas a aceitar. Elas vão ter que concordar, tanto a parte autora que inicia o processo, quanto o réu, que é quem recebe a citação, ele vai ter que optar e decidir se ele quer ou não o juízo digital. Então, permanece da Quer, mesma forma. quer dizer que os tribunais também eles podem continuar trabalhando da forma que sempre trabalharam. E aqueles que acharem que o juízo 100% digital vai otimizar ali as coisas, vai ser benéfico ali para os processos e tiver condições também de adotar o sistema, esse sim pode fazer essa opção. Exato, exatamente. É uma opção do tribunal adotar ou não. A tendência é que todos adotem, mesmo porque há uma briga, há uma vontade do judiciário para que tenha o aumento dos processos 100% digitais, porque isso otimiza tempo, custo, é muito mais em conta, você não precisa deslocar todo um volume de funcionários para os fóruns, e quanto mais processos forem dessa forma, mais barato será para o judiciário mantê-los, né? O senhor tocou num ponto que é um ponto neufrágico, né? Principalmente nesse momento que nós vivemos da crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo. Esse juízo 100% digital, ele pode trazer uma relativa economia aos tribunais, é isso? Ó, não dá para dizer 100%, mas acredito que sim. Os tribunais tiveram agora, foi publicado uma redução de custo enorme durante a pandemia, onde o trabalho remoto foi quase que 100%, né? Se você parar para pensar que os escreventes deixaram de se deslocar até o local, você tem aí uma economia de luz, uma economia de vale transporte, uma economia de vale alimentação, diversos outros tipos de uh, custos que geram no dia a dia num fórum, né? Então, acho que de fato vai ter uma redução. Acredito que sim. É impossível você dizer 100% de certeza, mas a tendência é que tenha uma redução nos custos do judiciário. Por outro lado, doutor Luiz, eu fico imaginando que para adotar o sistema, para implementar, né? E a gente sempre tem que particularizar aqui o Brasil como um país diferente, porque é um país de dimensão continental, né? Então, a realidade de um tribunal aqui em São Paulo, às vezes, não é a realidade de um tribunal no norte, no nordeste.
E então eu acredito também que essa coisa de quem tem condições de implementar nesse momento pode de repente estar adotando isso de uma forma mais rápida, mas pode ter estados, municípios, determinados tribunais Brasil afora que demorem bastante ainda para adotar esse juízo 100% digital, não é isso? Não, sem dúvida. Se você parar para pensar, é um processo, né? Vai ter período de testes, inicialmente só algumas comarcas, só algumas unidades, para depois você ter uma implementação efetiva em todos os locais. Por exemplo, o processo digital vem caminhando há muito tempo. Desde 2014, acho que no estado de São Paulo, todos os processos são digitais. Mas anteriormente não era assim. Então, alguns foros foram eleitos para ter um processo digital, para testar o sistema, para ver qual sistema se adequava melhor e, eventualmente, escolheram um e que hoje funciona muito bem. Acredito que com o processo 100% digital será igual. Então, algumas unidades terão essa forma de processo, né, do 100% digital, e até que você entenda e saiba como funcionam todos os gargalos ali do processo, para que não tenha problema quando isso for implementado em larga escala. E é óbvio, estados com mais condição financeira vão conseguir fazer isso antes, vão conseguir implementar esse sistema antes, como foi também com o processo digital. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a resolução do CNJ, se eu não me engano, é do dia 6 de outubro, o Rio de Janeiro já está em processo de teste em 13 unidades do estado, com o processo 100% digital. Agora, doutor, o senhor até falou que esse é um processo gradual, é algo que já vem sendo realizado aos poucos por determinados estados, que aqui São Paulo vem até se destacando nisso. Para entender, muito antes até então dessa resolução da CNJ, poderia, de repente, um julgamento ser feito, todo ele de forma digital? Quais as circunstâncias que permitiam que um caso fosse julgado totalmente digital ou não no país, até mesmo antes dessa resolução? Você não tinha casos que eram julgados 100% digital, né? Você tinha alguns atos eram praticados dessa forma. Agora, com a pandemia, por exemplo, acho que as audiências digitais começaram a correr, os despachos por videoconferência, mas alguns ministros já no STJ já faziam. A ministra Nancy Andrighi, muito antes da pandemia, já despachava por meio de videoconferência. Então, assim, o processo não era de ponta a ponta digital, mas muitos atos poderiam ser praticados da forma digital. Desde custo de transporte até risco de transporte, por exemplo, se você tinha um réu preso no estado do Paraná e queria ouvi-lo aqui em São Paulo, você poderia eventualmente fazer uma audiência por videoconferência. Acho que, se não me engano, no ano de 2014 eu participei de uma oitiva de testemunha numa ação civil pública, que as testemunhas estavam espalhadas pelo Brasil inteiro, cada hora entrava em uma. Foi a minha primeira experiência com testemunho digital, né, com audiências digitais. E aí eu estava aqui em São Paulo, o juiz aqui em São Paulo, mas as testemunhas estavam espalhadas. Então, para reduzir o custo de transportá-las até São Paulo, você permitia que o Ministério Público, nesse caso, arrolasse as testemunhas e realizasse as oitivas por videoconferência. Na verdade, era um critério de conveniência, né? Se você, ali, custo-conveniência, se você tinha a opção de fazer digital e acreditava que aquilo não fosse influenciar negativamente no ato, fazia-se digital, não havia uma regra específica para tanto. Tinha algumas resoluções, mas nada que fosse obrigatório. Doutor Luiz, o senhor acabou de falar aí que em 2014 o senhor já tinha a primeira experiência de ouvir depoimentos por meio de uma audiência digital. De lá para cá, o senhor deve ter tido inúmeras outras experiências. Como que é para um advogado participar ali de um julgamento, participar ali de um caso, defender o seu cliente de forma digital? Quais são os benefícios, quais são os malefícios, quais são as particularidades, as curiosidades? Bom, os benefícios são assim, economia de tempo, de deslocamento, você consegue fazer isso da sua própria casa, do seu próprio escritório.
sem ter que se deslocar até o tribunal. Pensa numa cidade como São Paulo, qualquer deslocamento a um fórum era 1 hora e meia para ir, mais o tempo que se demorava lá para voltar. Então você tem esse benefício e é inegável. Agora, você tem o prejuízo de não ter aquela proximidade com o magistrado, com as testemunhas, de você poder, além de acompanhar o depoimento, verificar o que está acontecendo ali na sala de audiência, verificar qual é a postura das partes, do advogado da parte contrária, do próprio magistrado, que às vezes tem ali uma linguagem que você não consegue ter esse feeling pelo vídeo, mas no final acho que assim, os benefícios são maiores do que os riscos, né? Então acaba sendo muito bom. Por exemplo, eu acredito que os despachos com magistrados por videoconferência têm sido muito bons, eu tenho gostado bastante. As sustentações orais aqui em São Paulo também, tenho achado que eles têm, que os desembargadores estão... você consegue ter uma profundidade maior no que você pretende fazer. Tem sido gravadas, então isso é muito bom, você consegue voltar e acompanhar, ou ver o que foi decidido, voltar e acompanhar o voto. Por exemplo, alguns casos que você não pode sustentar oralmente no tribunal, mas você tem a intenção de acompanhar o julgamento, acompanhar que o processo seja discutido ali entre os desembargadores na sessão, você pode acompanhar da sua própria casa. Você acessa o link, continua trabalhando, e quando chamarem o seu caso, você para e presta atenção ali na sessão. Do contrário, você teria que passar o dia todo no fórum, no tribunal, acompanhando os despachos, as sustentações orais, para depois chegar no seu caso e perde-se o dia todo. Então eu acho que a otimização de tempo tem sido um grande fator de benefício desses atos digitais. Doutor Luiz, se por acaso o réu já está privado da sua liberdade, ele já se encontra preso, ainda assim pode-se haver essa audiência com ele preso? O local independe de onde o réu esteja, desde que todo o trâmite ali seja organizado, é isso? Ele pode ser ouvido, por exemplo, numa unidade, num fórum na cidade onde é o presídio, por um juiz que está a quilômetros de distância em outro estado. Isso é ótimo, porque você evita que esse preso fique sendo deslocado de um lado para o outro, porque é incômodo para ele também. Se você parar para pensar, esse deslocamento em carro blindado, todo acaba sendo também um problema para o réu, né, para a defesa. Desde que tenha sido preservado o direito de defesa e todos os atos sejam praticados de uma maneira que proteja esse direito, eu acho que é válido e ajuda bastante. O doutor, e essa resolução do CNJ, ela permite que esse juízo 100% digital seja feito em qualquer tipo de caso? Quer dizer, se de repente o réu ali está sendo acusado do assassinato de uma pessoa, ainda assim, independe o crime, o julgamento pode ser feito desde que o tribunal tenha condições de fazê-lo? Tudo vai depender ali de como vão ser as resoluções dos estados, mas a tendência é que sim. A resolução do CNJ não tem nenhuma restrição quanto à esfera do direito, seja ele civil, criminal, administrativo. Em tese, todos os casos, eventualmente, podem ser conduzidos pelo processo digital. O réu, se for um crime, também não foge a essa regra. Agora, eu, como leigo, né, sem ser um advogado, eu sempre imagino um julgamento ali com a análise por parte do juiz, com a presença dos advogados ali de acusação e de defesa, de repente até com um júri ali. Então, todo o contexto está sendo avaliado, né? E não só o depoimento, por exemplo, do réu. A partir do momento que nós estamos aqui nos restringindo à tela de um computador, esse contexto ele não aparece, né, para quem está julgando. Isso, de alguma forma, pode atrapalhar um julgamento, na sua opinião, doutor? Foi aquilo que eu mencionei no começo, né? Quando você está numa sessão ali de julgamento, principalmente quando é uma audiência, você tem ali diversos
posturas acontecendo em paralelo ao que está de fato sendo o foco da audiência. Você analisa a postura da parte contrária, do réu, como ele se porta durante o depoimento de uma testemunha contrária, como as partes se portam em frente à discussão ali umas com as outras, audiências esse tipo de audiência, principalmente quando estamos tratando de direitos disponíveis ali que comportam uma negociação, as partes muitas vezes negociam ali uma possibilidade de acordo que fica totalmente inviável nessas audiências digitais, né? Perde-se essa proximidade que possibilita o acordo. A realidade é que assim, o judiciário hoje, em que pese exista previsão na lei que obrigue o julgamento durante uma sessão em primeira instância, principalmente uma sessão após a sessão de oitiva e testemunha, a realidade é que isso nunca ocorre, né? Normalmente você é intimado para apresentar suas alegações finais e o juiz sentencia ali com calma, com acesso a todos os fatos, tudo o que aconteceu no processo. Nas sessões em segunda instância, o que ocorre, não é dado às partes ali ficarem discutindo. Inicialmente, uma parte faz a sustentação oral e depois a outra parte, e depois só os desembargadores discutem. Não é dado a tréplica ou quadro, e depois os desembargadores falarem, voltar para o advogado. Então, assim, nesse ponto não perde tanto ali essa efetividade, né? O fato de você fazer essa sustentação oral pelo monitor, pela via videoconferência, não atrapalha esse debate entre os desembargadores. Agora, de fato, em primeira instância, você tem ali um impacto que acaba tendo efeitos no julgamento do processo. Doutor Luiz, para a pessoa que está nos assistindo em casa, ela imaginar um réu sendo o juiz ali escutando o depoimento do réu, um advogado escutando o depoimento do réu, é algo que é fácil para ela entender. Mas além disso, o que mais um advogado com esse juízo 100% digital vai poder fazer pela tela do computador, pelo sistema online, sem precisar se deslocar, sem precisar ir a um tribunal? Quais outras facilidades um profissional como o senhor vai ter a partir de agora, quando um tribunal adotar esse sistema 100% digital? Bom, a ideia é que as intimações hoje já são todas por diário oficial, então você já não tem que ir ao tribunal. A realidade é que os atos que você pratica hoje presencialmente são muito restritos. Então, trata-se de audiências de acordo, audiências para oitivas de testemunhas e depoimento pessoal das partes, inquirição de peritos. Nesse processo 100% digital, por exemplo, para mim ainda não está claro como é que serão realizadas as perícias. Oitiva depois do perito em audiência, provavelmente vai ser pela via digital. Mas a gente não pode esquecer que tem atos in loco que tem que ser executados ali no curso do processo, né? Eu acho que assim, maior benefício, na verdade, é a possibilidade de despachar em sessões privadas com os juízes do caso. Então eu tenho um pedido liminar para despachar, eu envio um e-mail para o magistrado, ele me marca um horário dentro de, por exemplo, na do Rio de Janeiro, vai ter que ter um retorno em até 48 horas. Então eu tenho 48 horas, ele me dá um retorno e aí eu tenho uma data para despachar. A ideia é que se funcionar, funcione, o processo funcionar de fato, todos esses prazos ali para você conseguir um retorno do magistrado ou do escrevente é que funcione muito bem. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, de fato, alguns atos processuais, principalmente esses relacionados à prova, né, pericial e tudo mais, eu acho que vai ter uma dificuldade e vão ter que usar ali a criatividade para ver funcionar de uma maneira uniforme. O senhor faz uma colocação aí que eu acho interessante, que o senhor dizendo que hoje em dia, mesmo antes dessa resolução do CNJ, já muita coisa é feita de forma digital, né? É difícil determinadas coisas hoje em dia precisar da presença ali, às vezes, do advogado, da ida do advogado até o tribunal. E isso me parece que na sociedade como um todo, né? Não é só na área do direito, né? Cada vez mais a sociedade está tecnológica.
E se por um lado a sociedade está mais tecnológica, vem na carona disso as fraudes, né? Então sempre tem os criminosos ali tentando fraudar esses avanços tecnológicos, esses processos tecnológicos. O senhor tem algum receio que, num juízo 100% digital, algum tipo de processo possa vir a ser fraudado, doutor? Olha, essa possibilidade existe, né? A gente sabe que de cada técnico de TI tentando controlar ali uma invasão de hacker, você tem 10 hackers tentando invadir. Hoje mesmo o CNJ publicou uma resolução, porque foi, durante a sessão, sofreu ataque de hackers, e os processos, por exemplo, os prazos no STJ estão suspensos até segunda-feira. Porque é um risco que existe, né? Eu acho que tudo ali, hoje com as tecnologias de blockchain e proteção de dados, tudo ali é reversível. Então, ainda que você tenha ali uma fraude inicial, eu acredito que o sistema consegue, e assim que alguém registrar que existe uma fraude, alguém pontuar, olha, tem uma fraude nesse processo, algum ataque, alguma coisa do tipo, que os técnicos de TI consigam localizar e apontar essa fraude. Então, assim, eu acho que o processo digital até hoje é muito seguro. Você permitindo que alguns outros atos sejam praticados da maneira digital, não muda isso. Sujeito ao ataque, todos estão. Até nós dois aqui nesse call, é possível que alguém hackeie e ingresse nessa ligação. Mas a ideia é que seja seguro e que, eventualmente, caso tenha alguma suspeita de fraude, isso possa ser detectado. Doutor Luiz, o senhor tem conhecimento se existe algum país que já esteja mais avançado que a gente nessa coisa do juízo digital, que já tenha implementado isso tempos atrás e que a gente possa, de repente, copiar as coisas boas, né, desse case de sucesso e, ao mesmo tempo, evitar coisas ruins? Existe alguém que seja referência, que o senhor tenha conhecimento no juízo digital, 100% digital? Esses processos digitais vêm sendo aplicados no mundo todo, né? Agora, 100% digital eu não tenho conhecimento. O que eu sei dizer é que, por exemplo, no Brasil, por exemplo, você tem ali cada estado trabalhando com um sistema diferente, não tendo uma obrigatoriedade. O CNJ tentou obrigar que fosse tudo pelo PJE, mas isso ainda não está definido. São Paulo, por exemplo, usa o sistema ESAGE, que na minha opinião é muito bom. E você ali tem uma federação. É difícil você impor uma uniformidade em sistemas para todo mundo, e é difícil um país como o Brasil, onde você tem apesar de ser uma federação, você tem um governo centralizado ali, você tem ali um poder que está ali na capital da federação, e que você tenha a obrigatoriedade de adotar um sistema uniforme para todo o país. Eu acho que no final das contas, dificilmente você vai ter uma coisa só, uma resolução uniforme para todos os estados. Vai ter que ter ali o acompanhamento para saber como funciona em cada estado e se para você faz sentido ou não o processo 100% digital, porque na verdade você não sabe, não tem como saber exatamente como funciona até ingressar. Óbvio que em São Paulo a grande maioria dos casos no qual eu trabalho são daqui, então eu teria como um conhecimento muito maior. Agora, se eu fosse advogar na Bahia, talvez eu não queira que seja um processo 100% digital, algum outro estado, porque aí não porque eu não confie no processo 100% digital, mas é porque eu não tenho conhecimento dessa resolução e como de fato funciona lá. Isso que o senhor falou é fundamental. Nós estamos chegando aqui na parte final do nosso programa, tá? Então quero só fazer mais uma pergunta para o senhor. Quer dizer que a partir de agora, se tem ali o advogado de defesa, o advogado de acusação, ali, as duas partes ali, e de repente uma parte quer o julgamento 100% digital e a outra parte não. Prevalece a vontade de quem, doutor? De quem fala não. A resolução do CNJ é expressa ao reconhecer que se uma das partes não quiser, não vai seguir dessa forma. Tem que ser de comum acordo entre elas, inclusive se você no curso do processo desistir.
isso pode acontecer. A estratégia do processual começa por um lado, chega em dado momento você vê, olha, é mais interessante se eu tiver um juízo 100% físico, ou 100% físico não mais, mas físico para certos atos, então eu vou lá e registro a minha manifestação de vontade para que esse processo que era 100% digital passe a tramitar pela via regular, na forma normal. Perfeito. Doutor Luiz Fernando Marques Dias, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Alesp Conecta. Sou eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Esse tema é bastante interessante. Vamos acompanhando aí a movimentação dos tribunais e vamos falando sobre o assunto, porque é bem importante essa discussão. Com certeza. Obrigado mais uma vez, doutor. Um abraço, até mais. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também no YouTube. Então vai lá, entra no YouTube, procura, digita lá Alesp e todos os nossos programas ficam arquivados para você assistir no melhor momento para você. Está bem? Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.